Boa noite, irmãos. Vamos começar a nossa aula da escola dominical. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor. E que possamos, Senhor, a cada dia Te cultuar da maneira como o Senhor merece, em espírito e em verdade, com coração contrito, Senhor, e também com gratidão, ó Pai, por tantos benefícios, por tanta bondade que o Senhor tem demonstrado nas nossas vidas e porque a Tua misericórdia, Senhor, se renova a cada manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, ó Pai, e que olha para nós. Perdoa-nos, Senhor, limpa o nosso coração, a nossa mente e ajuda-nos, Senhor, a viver conforme a Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos começar a nossa aula, é a lição 12. E nós vamos ler dois textos, 1 Reis 6 e 1 Reis 8. Como o texto é longo, nós vamos ler só alguns versículos, tá bom? Então vamos lá, 1 Reis 6. Que diz exatamente que Salomão edifica o templo. A nossa lição de hoje é o templo do reino. Deus no meio do seu povo. Vem aí o Emanuel, Deus conosco, não é mesmo? Então vamos lá, 1 Reis 6. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4 do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de alto. O pórtico diante do templo da casa media 20 côvados, no sentido da largura do lugar santo contra 10 de fundo. Para a casa fez janela de fasquias fixas superpostas. Contra a parede da casa, tanto do santuário como do Santo dos Santos, edificou altares ao redor e fez câmaras laterais ao redor. Vamos para o versículo 9. Assim edificou a casa e a arrematou, cobrindo-a com um tabado de cedro. Os andares que edificou contra a casa toda era de 5 côvados de altura e os ligou com a casa com a madeira de cedro. 11. Então veio a palavra do Senhor a Salomão dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e executares os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel e não desampararei o meu povo. Agora vamos para 1 Reis 8. Salomão traz para o templo a arca. Então 1 Reis 8, versículo 1. Congregou Salomão os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Versículo 5. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reunia a ele estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois que de tão numerosos não se podiam contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Versículo 9. Nada havia na arca senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, ao saírem da terra do Egito. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Amém? Então nós vamos por enquanto ficar com esses versículos. Depois os irmãos leiam os 66 versículos do capítulo, tá bom? Vejam só.
Na introdução da nossa revista, nós falamos sobre o valor da nossa participação da igreja local. Aqui, a lição coloca que nós estudaremos o significado do que é a igreja para nós. Quais os nossos deveres, o que significa ser membro de uma igreja, o que significa o templo do Senhor, a presença do Senhor no nosso meio, no meio do seu povo. E quais as expectativas que nós temos em relação àquilo que nós fazemos na igreja, tá bom? Então vejam, quando nós olhamos lá para o Velho Testamento, as cerimônias judaicas, os rituais judaicos, as festas judaicas, o templo, tudo eram sombras da realidade que é Jesus. Jesus cumpriu toda a história da redenção, todo o plano da redenção. Então, nós precisamos viver nessa perspectiva da nova aliança, do sangue de Jesus que foi derramado uma vez por todas. Por isso, não tem sentido nós termos rituais, termos ordenanças judaicas do Velho Testamento. Isso é retroceder na fé. Então nós precisamos entender isso, a presença do Senhor, o Espírito Santo em nós, e nós cultuarmos ao Senhor da forma como Ele mesmo quer e como Deus mesmo instituiu em Cristo, que já veio. Por isso que a própria revista traz, né? Deus no meio do seu povo, Emanuel, Deus conosco. Jesus já veio e ainda virá, né? Segunda vinda, que é o que nós estamos aguardando. Então, o primeiro item da lição traz exatamente isso, a construção do templo, como deveria ser. Vamos lá então, Deuteronômios 12, que é exatamente como Deus mesmo institui o lugar do culto verdadeiro. Então vejam, Deuteronômio 12. Vamos começar lá do versículo 1. São estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram aos seus deuses, a idolatria, né? Sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Deitareis abaixo os seus altares, despedaçareis as suas colunas, os seus postes ídolos queimareis, e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o nome daquele lugar. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscarei o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e para lá ireis. Vejam, Jerusalém era o lugar escolhido, exclusivo de adoração ao Senhor daquela época. E quando Salomão constrói o templo, ele está fazendo isso, construindo a casa do Senhor, 480 anos depois de saírem do Egito. Vejam, Deus chamou Abraão e os patriarcas, libertou o povo de Israel do Egito e estabeleceu o seu reino em quem? Em Davi. Vamos ler 2 Samuel. Esse texto é muito importante, porque era o momento de edificar a casa do Senhor. E este texto me faz entender o que Deus planejou para Salomão. Porque Salomão começou muito bem a sua vida, né? Foi um homem sábio, que pediu sabedoria. Deus deu uma opção para ele, escolheu o que ele queria, e ele fez a melhor escolha, ele escolheu a sabedoria. E Deus estabeleceu um reino do descendente de Davi, que era justamente Salomão. Salomão, inclusive, está na genealogia de Jesus. E este texto traz para nós uma informação muito importante. Então vamos ler 2 Samuel 7, de 10 a 13, que diz assim:
Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais, Deus falando para Davi, então farei levantar depois de ti o teu descendente. Ele estava falando de quem? De Salomão. Que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. É interessante, né? Porque a Bíblia fala do teu descendente, Davi, mas do seu reino, ele está falando de quem? Jesus, né? Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Aí de Salomão de novo, né? Versículo 14. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Então, isso aconteceu, porque Salomão, ele começou bem a sua vida, amava o Senhor, mas infelizmente tinha uma vida de idolatria, de desobediência, né? E infelizmente ele sofreu e fez muita gente sofrer. Agora, olha o versículo 15. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e o teu trono será estabelecido para sempre. Em Jesus, nós sabemos que isso se cumpriu. Então, segundo todas essas coisas e conforme toda essa visão, assim falou Natã a Davi. Meus irmãos, essa passagem nos faz entender, e os estudos mostram que realmente nós vamos encontrar com Salomão no céu. Inclusive, muitos estudos, pastores mostram isso, né, na palavra do Senhor. Inclusive lá em Mateus, vamos ler Mateus 1, que Deus firma aqui a genealogia de Jesus. Quem está lá? Olha o versículo 6 e 7. Jessé gerou a Davi, e o rei Davi a Salomão, da qual fora a mulher de Urias, e Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Olha como Deus realmente é misericordioso. A misericórdia é quando Deus não dá aquilo que nós merecemos. Então vejam, Deus estabelece uma aliança e Ele cumpre, porque Ele é fiel a Ele mesmo. Vejam, Deus também diz que Israel não era mais um povo peregrino. As nações, elas teriam que ser abençoadas pelo reino de Salomão. Então, a edificação da casa do Senhor é a nossa resposta à redenção, à salvação que Deus mesmo estabelece em nosso favor. Então, qual é a nossa atitude diante disso, da nossa salvação? Atitude de gratidão, atitude de adoração, de louvor, de compromisso com o Senhor e com a expansão do seu reino. E é exatamente isso que a revista traz para nós. Como que nós demonstramos nosso compromisso? Com os nossos dízimos, nossas ofertas, com os alimentos que nós doamos. Nós temos aqui várias situações na igreja que nós, mesmo nessa situação de pandemia, nós estamos cuidando do outro. A abertura de novos pontos de pregação, são exemplos que a revista traz, né? Construção do templo. Então, tudo isso são situações que mostram testemunho da nossa igreja, do nosso compromisso, do nosso amor a Deus e à igreja. Aqui também nós temos a revista trazendo o texto de Ageu. Vamos abrir em Ageu? Ageu 1.
2 a 4. Esse texto, ele fala sobre o quê? Que Deus estava repreendendo o seu povo, que estava priorizando o quê? Cuidar da sua casa, mas não cuidava da igreja. Não tem problema cuidar da nossa casa, pelo contrário, nós temos que colocar em ordem a nossa casa, não é mesmo? Mas, neste texto, Deus repreendeu o povo porque eles estavam priorizando o cuidado com as casas deles, mas negligenciando o templo de Deus que estava em ruínas. Então, vamos ver lá. Olha só, Ageu 1, de 2 a 4. Assim fala o Senhor dos Exércitos: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Vejam, o que Deus está colocando aqui é que nós precisamos ter o quê? Compromisso de gratidão. Tanto que quando nós entregamos nosso dízimo, nossas ofertas, na verdade é uma atitude do quê? De fidelidade a Deus, mas também de reconhecimento do sustento que Deus nos dá, não é mesmo? Em Marcos 12, vamos lá, Marcos 12, que também a revista traz para nós esse texto, Jesus estava fazendo o quê? Elogiando aquela viúva. Atos 12, 41 a 44. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Mas vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Então, o que Deus quer de nós? O nosso coração. Nós estamos agora em casa, não é mesmo? Então, como que nós estamos? A gente tem até momentos que os irmãos postam fotos mostrando: olha, estou preparada para o culto, não é mesmo? Então nós temos dado esse testemunho do amor e do compromisso que nós temos de estarmos nos preparando para estarmos diante do Senhor, mesmo que dessa forma diferente, não é mesmo? Online, que não é tão simples, né? Mas nós estamos aí, isso vai passar, tudo vai ficar bem. Então, enquanto isso, vamos lá, 2 Coríntios 9, que Paulo também fala da instruções e valor às doações que os irmãos estavam fazendo, inclusive dando valor. Por quê? Porque ele falava: olha, nós estamos fazendo tudo isso, mas tudo isso redunda em quê? Em graças ao Senhor, em glória ao Senhor. Então vamos ver lá, 2 Coríntios 9, de 12 em diante. Porque o serviço dessa assistência não só supra a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuis para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável, indescritível, indizível. Não é mesmo? Então, olha como é importante essa questão do templo, da construção do templo, da igreja do Senhor. E essa lição, ela traz esse desafio para nós. Nós entendemos a importância da igreja na nossa vida. No item 2, nós vemos a inauguração do templo. Então, vamos ver lá, Salmo 50, que é exatamente um texto que fala
sobre a importância da igreja na nossa vida. Congregai os meus santos. Qual é a importância? Os que comigo fizeram aliança. Nós temos um compromisso com o Senhor por meio de sacrifícios. Hebreus 10. Que sacrifícios? Nós não vamos mais matar animais, não é mesmo? Não vamos derramar sangue. Por quê? Hebreus 10, de 19 a 25. Tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Né? Não mais pelo sangue dos animais, mas pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que dia? É o dia do Senhor, o dia da volta do Senhor. Então vejam, esse texto, ele está trazendo um desafio para nós. Que mesmo distantes fisicamente, mas nós estamos aquecidos pela comunhão entre nós, em oração, em súplicas, nos estimulando em amor. Então, mesmo pelo WhatsApp, né, pelo Zoom, tantos outros recursos que nós temos, né, pela internet, nós estamos nos relacionando, nos estimulando em amor. E vamos lá em Apocalipse 7, aguardando o dia do Senhor, a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Então, Apocalipse 7, de 9 a 10. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Vejam, meus irmãos, é isso que nos aguarda. Tudo aqui vai passar. Enquanto nós estamos aqui, é para a gente mostrar Jesus. É para a gente falar para as pessoas o que é Jesus para nós, o amor de Deus. Vejam, quando inaugurar o templo, aqui essa figura é da Bíblia de Genebra, de estudo de Genebra. Tinham muitos detalhes ali. E Salomão seguiu tudo direitinho, obedeceu certinho como ele deveria construir o templo do Senhor. Por quê? Porque tudo isso, olha, essa figura também é da revista Palavra Viva de 2015, da editora Cultura Cristã. Então, eu já estou citando por questão de direitos autorais, tá bom? Então, vejam, tudo foi feito conforme Deus estabeleceu. Isso traz para nós o quê? Uma responsabilidade. Salomão e a liderança do povo de Deus tinha uma grande responsabilidade de trazer aquela grande quantidade de sacrifícios. Ninguém deveria comparecer diante do Senhor de mãos vazias. Olha só, Deuteronômio 16:16. Isso é muito importante. Quando nós estamos cultuando ao Senhor, mesmo em casa, o que nós estamos fazendo? O que nós podemos fazer? E não é quantidade de coisas, né? Como a própria revista traz o texto lá da viúva. Ela deu o que ela tinha, mas ela deu de coração. Então, Deuteronômio 16:16 fala: 3 vezes ao ano todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher. Deus é que sabe onde nós devemos estar, né? Aqui, no caso aqui, nós estamos na Praia Grande. Na festa dos pães asmos, na festa da semana, nas festas dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Meus irmãos,
olha esse texto de 1 Reis. Vamos voltar lá no texto básico. Não aparecer de mãos vazias perante o Senhor. Quando eu vi esse texto, eu pensei, misericórdia. 1 Reis 8,63. Ofereceu Salomão, naquela ocasião, em sacrifício pacífico, o que apresentou ao Senhor, 22 mil bois. Imagine só, 22 mil bois. E 120 mil ovelhas. É muita coisa, não é mesmo? Imaginem só. Agora vamos para Hebreus. Hebreus 10. Vamos lá, Hebreus 10, de 10 em diante. Nesta vontade é que temos sido santificados. Em que vontade, meus irmãos? Aqui. Na vontade de Deus. Em dar o seu Filho para morrer uma vez por todas por nós, Jesus. Então vejam, Hebreus 10, 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, separados para Deus mesmo, povo santo, exclusivo, né? Propriedade exclusiva de Deus, mediante a oferta do corpo de Jesus, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Por isso que são sombras que apontavam para Jesus. 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Nós, né? E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. E acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Em Jesus não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, diante disso, o que trazemos à presença do Senhor? O que diz a nossa revista? Suas escolhas têm efeitos. E aí? As nossas escolhas têm nos aproximado mais de Deus ou têm nos afastado mais de Deus? Porque Salomão foi o homem mais sábio, fez a melhor escolha, amava o Senhor, mas infelizmente ele não levava uma vida santificada. Deus falou para ter uma mulher, ele teve 999 mulheres a mais do que Deus permitiu, imagina, 1000 mulheres. Ele amava o Senhor, mas não largava os ídolos. Então, meus irmãos, nós temos que estar o quê? Firmados em Cristo. Vamos lá, Salmo 51, 17. Salmo 51, 17. Esses textos estão todos na revista. Diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. João 12, vamos lá. O que Deus quer de nós, não é mesmo? João 12, 20 a 22. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa havia alguns gregos, e estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e eles rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André a Filipe comunicaram a Jesus. Então vejam, o que Deus quer de nós? Firmados cada vez mais em Cristo, coração contrito, coração quebrantado diante do Senhor. Crentes, filhos que mostram Jesus para aqueles que ainda não o conhecem. 2 Coríntios 10, 5, vamos lá. O que mais Deus quer de nós? Firmados em Cristo. 2 Coríntios 10, 5. E
toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Deus quer que nós estejamos cada vez mais longe da soberba, né? Longe da altivez e cada vez mais firmados na palavra de Deus. Por isso que é importante nós termos uma rotina de leitura da Bíblia, de oração mesmo. E João 15, 2. Jesus falando, né? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vejam, meus irmãos. Aqui, a Arca da Aliança foi colocado no interior, no lugar mais interior lá do templo, debaixo das asas dos dois querubins. E o que tinha lá? A lei, a palavra de Deus. O lugar mais importante do templo, o Santo dos Santos, tinha o quê? A palavra de Deus. Vamos ver lá, 1 Reis 8, 9. Nós queremos ouvir a sua voz, Senhor. 1 Reis. Quando nós lemos a Bíblia, nós devemos orar dessa forma. Igual o Salmo 119 fala, né? Seja generoso para com teu servo, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Que eu entenda, eu leia a Bíblia e entenda a tua palavra, né? Então, 1 Reis 8, 9, né? Nada havia na arca, senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Orede, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito. Então estava ali a arca do Senhor. Na arca do Senhor, a lei, a palavra do Senhor. Então veja, o nosso culto será agradável ao Senhor se estiver fundamentado na palavra do Senhor. Então 1 Reis 3:3 traz um alerta para nós. Olha lá, Salomão, 1 Reis 3:3. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Meus irmãos, como estamos diante do Senhor? Vamos lá, Deuteronômio 8. Isso é um alerta muito importante, porque na Bíblia sempre está falando se é uma condição, né? Então, aqui, esse texto de Deuteronômio 8 fala exatamente isso. A partir do versículo 11. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de ter comido, estiveres fartos, depois de haveres edificado boas casas e moradas nelas, depois de se multiplicarem os seus gados e o seu rebanho, e se aumentar a sua prata, o seu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, ou seja, depois de dar tudo certo, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que tirou da terra do Egito, da casa de servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de secura, em que não havia água, e te fez sair da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e afinal te fazer bem. Não digas no teu coração, a minha força e a força do meu braço me adquiriram e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor, vejam, se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Deus não tolera idolatria, Deus não tolera servir a Deus e a outros. Nós não toleramos, não é mesmo? O adultério, a traição. E por que nós queremos viver uma vida assim com o Senhor? Não dá, né? Então, versículo 20, como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes ouvir a voz do Senhor vosso Deus. Vejam, Deus está presente entre nós.
Deus está conosco o tempo todo. Deus é luz, Deus é santo. E Ele não tem como compartilhar o pecado. Se nós estamos andando em pecado, se nós estamos vivendo uma vida com o Senhor, mas com pecados que nós não queremos largar de mão, né? Tanto que a Bíblia fala, sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum pecado que nem eu estou entendendo que eu estou pecando, desagradando ao Senhor. Então nós devemos sempre estar nesse sentido, orando ao Senhor. E esse texto nós já lemos, de 1 Reis 8, que confirma a presença do Senhor no nosso meio. Hebreus 2, essa lição tem bastante texto, né? Hebreus 2, ele fala exatamente isso, que o culto é um momento que nós experimentamos muito de perto a intimidade do Senhor, a presença do Senhor. Hebreus 2, de 10 a 13, fala, porque convinha que, por cuja causa e por quem de todas as coisas existem, Jesus, né, tudo existe por conta de Jesus, né? Por causa de Jesus, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles, Jesus. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Amigos de Deus, irmãos, dizendo a meus irmãos, declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Olha Hebreus 4, 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receberdes misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha Hebreus 12. Hebreus 12, 22 a 24. Mas tende chegado aos montes Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Vejam, meus irmãos, estar na igreja, ser da igreja do Senhor, da igreja de Cristo, o corpo de Cristo, é algo espetacular, é maravilhoso. Então é nessa perspectiva que nós devemos viver. E aí a lição termina com a oração de Salomão. Vamos lá, 1 Reis 8. 1 Reis 8, que é aquele texto enorme de 66 versículos. Nós vamos ler a partir do versículo 27 a 30, né? Agora também, ó Deus, o 27. Mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei, Salomão dizendo. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica ao Senhor, meu Deus, para ouvirdes o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvirdes a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação. Ouve e perdoa. E é o que Deus faz. Deus sempre ouve as nossas orações. E graças a Deus, Ele faz o que Ele apraz. Ele sabe o que é melhor para nós, não é mesmo? Vamos ver a oração sacerdotal de Jesus, João 17. No versículo 20, que Jesus fala: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Vejam, meus irmãos,
Salomão entendeu o quão precioso é ter um lugar onde os crentes podem se congregar para oferecer louvores a Deus e suplicar auxílio e perdão. E Jesus mesmo, ele ora, né? Na oração sacerdotal de Jesus, que é João 17, é para ler sempre esse texto, né? Ele coloca isso. Jesus ora por estes e por aqueles que vierem a crer em mim pela tua palavra. Então, concluindo, nós vamos ler o texto de Hebreus. É o nosso último texto de hoje. Hebreus 12, de 28 a 29. Meus irmãos, que texto maravilhoso que nós devemos ter no nosso coração. Vamos ler juntos Hebreus 12, 28 a 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Que nós possamos realmente dar valor à nossa igreja, que nós possamos continuar, porque a nossa igreja é linda, né? Nossa igreja é muito amável, ela é acolhedora, e isso realmente traz muita alegria para nós. Nós estamos com corações apertados, né? De estarmos cada um na sua casa, mas nós estamos aqui, né? Compartilhando um pouquinho mais a palavra e que possamos continuar de uma maneira santa, com reverência, com santo temor, servindo ao Senhor, dessa maneira por enquanto. E assim, a cada dia, Deus vai nos conduzindo. Mas o importante é isso, que possamos ter o nosso coração cada vez mais aproximados de Jesus, cada vez mais santificados, separados e demonstrando para as pessoas que mesmo durante dificuldades nessa vida, nós podemos usufruir da graça, da misericórdia, do amor, da bondade do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela nossa igreja, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem sustentado a nossa igreja, o Senhor tem sustentado a nossa liderança. Abençoa, Senhor, para que o nosso coração seja totalmente voltado para o Senhor. Possamos amar Jesus a cada dia, Senhor. Cada vez mais, Senhor, com corações cada vez mais apertados de estarmos na Tua presença, usufruindo, Senhor, da Tua palavra maravilhosa, que não abriu mão de Salomão, Senhor, que o Senhor disse a Davi, que mesmo que ele fizesse tudo errado, fazendo sofrer as pessoas, sofrendo por causa do seu pecado, da sua idolatria, mas o Senhor é fiel a si mesmo, o Senhor cumpre a Tua palavra, e o Senhor estabeleceu uma aliança que não abre mão, Senhor. Ó Pai, muito obrigado por Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado e nos guarda até o dia final, Pai. Abençoe a nossa igreja, abençoe a cada membro, Pai. Cuida de nós, ó Pai. Aliás, Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. E que possamos, ó Pai, corresponder a tão grande amor que o Senhor tem derramado, o Senhor tem demonstrado em Jesus, mas também que Teu Santo Espírito tem nos consolado, nos fortificado a cada dia da nossa vida, Senhor. Guarde-nos para não pecar contra Ti, Senhor, para que a gente não entristeça a Ti, Senhor, mas que a gente possa viver uma vida santa, em santo temor a Ti. Guarde-nos na Tua casa, na Tua obra, no Teu reino, Senhor. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém.